E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia após a belíssima manifestação de ontem, que obviamente é o principal assunto do vídeo de hoje. Basicamente, só falar disso, do início até o fim, de diversos aspectos diferentes, olhares diferentes e, assim, algumas variações. Saíram algumas matérias também sobre por que a esquerda não consegue colocar pessoas nas ruas e até cursos que o PT está lançando para tentar municiar os seus militantes para conseguir converter pessoas, aumentar seu engajamento. Mas vamos começar falando da manifestação, números, comparativos, fotos que chamaram muita atenção. Não só estou falando da foto com os governadores, teve outra que circulou bastante na internet. Chamou atenção até da imprensa também. A gente chega lá, uma foto aí de família, muito bonita. Algumas análises muito interessantes que, independente do número de pessoas que foram colocadas nas ruas, o centrão, a classe política, prestou atenção aí para um ato que contou com a presença de 7 governadores, mais senadores, mais deputados. E o que isso aí pode impactar ou não na anistia? Enfim, isso e muito mais coisas, vamos comentar. Enfim, vamos começar logo porque tem muita coisa no vídeo de hoje. Eu quero que dê tempo de comentar sobre tudo e vejam só. Mais uma vez aí, né, a turma da USP, como sempre, vem lá fazer o levantamento deles. Segundo eles, tinha 45 mil pessoas. Eu não vou ficar brigando com o número, se tem, se não tem, etc, tudo mais, pipipi, popopô, de boa. É 45 mil? É 45 mil. Se você comparar aí com o ato de Copacabana, você está falando de um ato mais de 2,5 vezes maior, né? Então, já é 2 vezes maior, 2 vezes e meia maior do que Copacabana, que pela imagem tinha muita gente. E se você olha aí como saiu na imprensa, na verdade eu vou colocar isso aqui primeiro, né? Bolsonaro reúne 11 vezes mais público que Boulos em São Paulo. Né? As manifestações do Lula não colocam nem 1/10 das pessoas aí que compareceram na manifestação de ontem. Esse é o cenário da esquerda. E aí, de frente à Rede Globo, você vê, aí foi a matéria da Veja, né? Fiquei até surpreso, rapaz. Por quê? Por que eu fiquei surpreso? E eu acho que vocês vão entender de forma bem fácil. Quando a imprensa faz algum juízo de valor em relação às coisas da direita, é sempre para criticar. É sempre para destacar alguma coisa ruim. Sempre que é algum juízo de valor, alguma opinião. E a Veja colocar a manchete: ato de Bolsonaro na Paulista consegue reunir bom público. Então, assim, a Veja fez uma valoração e na cabeça dela, não, o público é bom. Porque tem gente que pode falar 45 mil, se for ali o número real. 45 mil não é bom, é um número ruim. Mas a Veja acha que foi um bom número. Fiquei muito surpreso. Apoiadores e políticos aliados se reúnem neste domingo por pedido de anistia e demonstração de força política do bolsonarismo. Aí, gente, antes de avançar aqui, quem viveu e viu, eu até fiz um tweet sobre isso, realmente vai entender. As outras pessoas talvez fiquem assim, será mesmo que isso não tá falando é verdade? Mas uma coisa que hoje em dia tá normal é a imprensa noticiar as manifestações. Quem viveu a política, já ali no pós-2013, na verdade ali a partir de 2016, 2017, na época que a política rodava muito no Facebook, aquelas páginas de direita, onde Bolsonaro ia, né, rodava o Brasil, chegava no aeroporto, o aeroporto sempre cheio, o que acontece até hoje, nada daquilo era noticiado na imprensa. Quando Bolsonaro assume o governo, você vê que a primeira grande manifestação mesmo ali foi do 26 de maio. A imprensa não fez nenhum tipo de aviso que ia ter manifestação meio antes. As matérias, inclusive, que saíram antes na imprensa foram muito mais dando espaço para o Kim Kataguiri, na época, que foi quando o MBL ajuda a colocar no debate público a ideia que os bolsonaristas, a direita, queria fechar o Congresso, fechar as instituições, né? Eram manifestações antidemocráticas, né? Esse foi o início. Aí sim, no dia da manifestação, dia seguinte, saiu uma notinha assim de rodapé, nada muito grande, nenhuma grande análise. E aí, de 2020 em diante, não sei se vocês vão lembrar, quando era ali início de 2020, certa vez um áudio do Heleno foi gravado, sabe? Não lembro na época se foi uma entrevista, aí no som de fundo, assim, dá pra ouvir baixo, o Heleno assim, puto da vida, né? Ele reclama. Aí o pessoal pegou aquilo ali e falou, cara, não,
O governo aí tá em maus lençóis, né? A reação do sistema em relação ao que está acontecendo tá horrível, temos que voltar às ruas. Aí a turma vai e marca. Foi o início de março essa manifestação. E aí, na época, se fez até um bannerzinho verde com a foto do Heleno nas ruas. E aí, essa primeira manifestação, ela iria, assim, a priori estava marcada, e na mesma época começa a questão do fica em casa. Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Aí, a movimentação ganha um pouco de destaque na imprensa, mas por que não? Porque tinha um fica em casa. Aí, tentou-se utilizar essa situação para gerar algum tipo de desgaste. Mas realmente discutir o tamanho, as pautas, o que estava acontecendo, isso foi pro ralo. Não é igual isso daqui que tá dando destaque, olha, manifestação, sobre anistia, pá, tudo mais. Depois dessas manifestações do início de 2020, houveram várias outras. O ano de 2020 ele foi marcado por inúmeras manifestações, não só 2020 como 2021. Teve a manifestação do 1º de maio, Dia do Trabalhador, cheio de gente. Nenhuma notícia na imprensa. Nenhuma notícia. Sabe, se o tempo passa, a gente, sabe, às vezes olha pra essa coisa, não consegue prestar atenção, mas isso não é assim, oh meu Deus do céu, e agora? Pô, é um avanço. Isso prova, por A mais B, que a direita não é um movimento passageiro. Acho que, sei lá, né, talvez em algum momento você passou isso pela sua cabeça, será que um dia isso tudo vai acabar? Será que um dia essa direita, né, o pessoal vai jogar a toalha? E o pessoal não jogou a toalha. Com tudo que aconteceu, com tudo que foi feito, com toda a perseguição, a turma tá aí firme e forte. Inclusive, a imprensa vai falar que esse firme e forte, né, do povão ali apoiando o Jair, esse movimento de direita que cresceu, tá colocando os governadores em uma posição meio que desconfortável, fazendo com que eles entendam que não tem como chegar em 2026 sem passar por Bolsonaro. Mas a gente vai chegar lá, vamos aos pouquinhos. A manifestação de ontem também tem umas coisas curiosas, como Bolsonaro é uma figura atípica. Bolsonaro conseguiu, na mesma manifestação, um pai de santo, padre rabino, né? E o pastor também, Silas Malafaia, prato pro anistia de São Paulo, tinha de tudo. É a união nacional dos diferentes grupos políticos, religiosos, econômicos diversos. Essa é a direita, né? É a manifestação da direita, que a esquerda, a imprensa adora falar, não, olha lá, ó, o grupo, eles são intolerantes. Intolerantes? Sério mesmo? Cadê a intolerância? Cadê a intolerância? Tem de tudo, cara. O Dom Lancelotti fez uma piada, né? Falei, rapaz, eu não sabia que o prefeito de São Paulo era trans. Porque eu fiquei me perguntando, né? O que é que tem a ver? O que é que tem a ver o prefeito Zé Bonitinho com a notícia que está sendo dada? Bolsonaro abraça a mãe de pichadora em ato na Paulista e ataca a Suprema e Lula. Aquela ali é a mãe da pichadora, é? O Ricardo Nunes? É a imprensa. A imprensa tá no pacote, a gente sabe como é que a imprensa funciona, vida que segue. Mas vamos lá. Antes de falar de outras participações, a gente vai falar de outras participações bem lá pra frente. Outras participações que chamaram a atenção. Mas vejam só. Bolsonaro fez um tweet. Deixa eu só ver aqui se não ficou fora de ordem. Não ficou não, tá certo. Bolsonaro fez mais de um tweet. Aqui já foi ontem, após as manifestações. 8 governadores, mais de 30 senadores, dezenas de deputados federais. Inúmeros vereadores e prefeitos, incluindo o prefeito de São Paulo, uma cidade da América Latina. Representantes de pelo menos 8 partidos, padres, pastores, líderes de todas as religiões e mais de 1 milhão de brasileiros, homens e mulheres de bem, todos unidos na vida paulista pelo mesmo propósito. Hoje, o Brasil enviou um recado claro ao nosso Congresso e ao mundo: basta de perseguição, chega de abuso de poder, anistia já. Bolsonaro colocou um número ali, mais de 30 senadores. É um número realmente substancial. É 1/3 da casa. É um pouco mais de 1/3, né? 1/3 seria 27. Esse número, eu acho que é o que está mais próximo de se chegar a uma maioria da direita em 2026, no pós-eleição. Eu acho que esse 30 dá para sonhar em 41. 41 vai solucionar o Brasil? Não. Vai salvar o Brasil da tirania? Não. Vai acabar a ditadura? Não. Mas vai fazer muita diferença.
só em ter o presidente de uma casa. Imagina a situação atual. A gente vai falar de Hugo Mota. Ele estava falando de Hugo Mota ontem. Hugo Mota falou que a condição para ele colocar anistia para avançar é o Alcolumbre comprar para o desgaste, né, ser partilhado por ambos. O desgaste junto ao Supremo. Imagine se o presidente do Senado fosse Rogério Marinho. Você tem alguma dúvida que Rogério Marinho colocaria a anistia para andar? Então, o cara ficaria ainda mais emparedado. Ainda mais emparedado. E você colocar um cara que queira ou não queira, não precisa ser aquele direita super conservador, pé na porta que faz, que acontece, vai revolucionar o Brasil. Mas assim, o cara coloca, né, aquele cara com jeitinho, uma entrevista aqui, uma entrevista acolá, fazendo acenos, que tô deixando claro, ó, no que depender de mim, a coisa chegar aqui avança. O que depender de mim chegar avança. E aí cada vez mais a própria imprensa começa a colocar pressão, 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 pressão. E uma hora às vezes, né, a porca espana, né? A porca falando a porca do parafuso espana, aí não tem o que fazer. Então, esse número dá para buscar. O 41 vai ter a mudança agora, 54 novos senadores serão eleitos, ou reeleitos, né, vários. Importantíssima a eleição de 2026. Mas vamos lá. Antes daquele tweet, Bolsonaro postou essa daqui, uma foto que chama muito a atenção. Tem 7 senadores, mas poderia ter 8, porque o Cláudio Castro deixou de ir, não por nada, mas porque o Rio de Janeiro aí tá encarando fortes chuvas. Aí se fosse, ia ser aquele chororô, a imprensa falando, o Cláudio Castro deixou o Rio de Janeiro alagado, enquanto, né, foi lá apoiar manifestações golpistas de Bolsonaro, pipipipipipi, etc. Mas tá ali, Zema, Jorginho Melo, Tarcísio, Caiado, Wilson Lima, Ratinho Júnior e Mauro Mendes. Ao meu lado desta foto, governadores que representam a maioria do povo brasileiro. Somados ao governador Cláudio Castro, do Rio, que não pôde estar presente por conta das fortes chuvas no estado, esses governadores representam 117,1 milhões de brasileiros, cerca de 58% da população do nosso Brasil. A maioria dos brasileiros apoia a liberdade, a justiça e a pauta humanitária da anistia. Seguimos juntos com fé no Brasil contra a crueldade praticada contra milhares de famílias, contra o abuso de poder e por um país livre, sem censura e sem perseguição. E aí, antes de avançar aqui, no vídeo, acho que de anteontem, quando saiu a notícia da quantidade de governadores, eu falei de Bolsonaro, eu falei, ó, no dia que vocês verem alguém fazendo algo similar, vocês vêm me cobrar. Aí eu pensa em mudar de ideia de qualquer coisa. Até lá, Jair, qual o plano é esse, Jair? Eu tô apoiando o senhor. Então, assim, antes de qualquer coisa, assim, eu não formulei minha opinião com as notícias que saíram agora. Eu já tinha opinião sobre isso. E o ponto único, gente, 7 governadores em cima de um trio não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu fiquei nessa insistência, né? Vamos ver algumas notícias que saíram. O que mais chamou a atenção do Centrão no ato de Bolsonaro em São Paulo? O quê? Para caciques do bloco, né, do Centrão, a principal diferença do protesto na Paulista em relação ao Rio é a presença de governadores. Na avaliação de liderança do Centrão, ouvidos pela coluna sob reserva, a presença de 7 governadores foi mais relevante que a disputa pelo tamanho do público presente. Não é pouca coisa e não são qualquer governadores. Qual é o meu colégio eleitoral? É o de São Paulo, é o próprio Tarcísio. Segundo o meu colégio eleitoral, o swing state brasileiro, Minas Gerais. Você ganhou em Minas, normalmente você ganha eleição. É o estado que realmente definiu todas as eleições aí, desde a redemocratização. O Romeu Zema estava lá. Aí você tem o estado de Goiás, forte em relação ao agronegócio, junto com o Mato Grosso também. É Mato Grosso do Sul agora, mais ou menos, não lembro. Aí você tem o Santa Catarina, estado rico, sul do Brasil. Aí você tem o Amazonas, um estado gigantesco, chave aí em toda essa questão. A própria floresta amazônica leva o nome. Gente, tá de brincadeira, pô. Você tem basicamente a região sul toda. Você tem o Ratinho Júnior. Só faltou ali, Eduardo Leite jamais viria, né? Até porque eu acho que ele não seria muito bem visto nem pelo público presente, né? A galera falou assim, o que é que Eduardo Leite tá vendo por aí? Mas tá de brincadeira, pô. Não, gente, não é pouca coisa. Por mais que tenha um certo interesse, porque 2026 está chegando, chama atenção, chama muita atenção. Aí vem a turma do Estadão. Foi falar com especialistas.
O que está por trás da foto de governadores com Bolsonaro antes do ato pela anistia na Paulista? Isso mostra um acordo para endossar publicamente o pedido da anistia e implicitamente que aceitam Bolsonaro 2026. Embora todos saibam que haverá uma disputa em torno do espólio do bolsonarismo muito em breve. Os governadores não querem arcar com o ônus de romper com Bolsonaro e serem vistos como traidores da direita, afirmou a antropóloga Isabela Calil, professora da FESP. Para Isabela Calil, a direita não rachou com o julgamento de Bolsonaro no Supremo. É mesmo. E a foto na Paulista é um retrato disso. Na avaliação da analista, embora os governadores possam ganhar politicamente com a eventual condenação do Bolsonaro, não querem arcar com o ônus de serem vistos como traidores. Aí, mais uma vez ela repete, né? É uma posição ambígua. Podem não querer Bolsonaro, mas precisam dos votos do bolsonarismo. Aí vem o Caio Junqueira, o analista da CNN. Trabalha lá junto com o William Vac, na análise do WW. Quando o Vac está cansado, ele mesmo apresenta o programa. Foto melhora, mas caminho para Bolsonaro está em Brasília. Bolsonaro conseguiu uma foto na Paulista melhor que a de Copacabana, mas, ainda assim, está em Brasília a dificuldade maior para fazer com que o projeto da anistia aos condenados do dia 8 evolua. E não só por parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, que até agora não mostrou nenhuma intenção de pautar o projeto, mas dos próprios partidos do Centrão que comandam o Congresso e foram eixo de sustentação do próprio governo Bolsonaro. Basta ver que os líderes na Câmara do Republicanos, de Tarcísio, do PSD do Kassab e do PP de Ciro Nogueira ainda não assinaram o requerimento de urgência para que Mota paute o projeto. Essa resistência decorre de um cálculo político simples. A agenda do PL, da anistia, ainda não furou a bolha do bolsonarismo, né? E a turma está trabalhando para isso, segundo aí o levantamento da Genial Quest. Além disso, esses três partidos, que poderiam impulsionar com seus apoios a proposta na Câmara, integram a base aliada do governo Lula, com ministérios bilionários em suas mãos. Como o cenário de 2026 é imprevisível, os partidos consideram que deixar hoje a digital a favor da proposta mais lhe prejudica do que lhes favorece politicamente, e também tem o receio de se indispor com o Supremo. Nem mesmo a presença dos 4 governadores de direita presidenciáveis na Paulista é capaz de reverter este cenário no Congresso. Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho estiveram ali porque, pela importância do gesto, caso não tenham reais pretensões de um dia chegarem ao Palácio do Planalto. Aí veja que a mesma opinião da especialista que o Estadão conversou. O eleitor bolsonarista é engajado e não tolera traições. Haja vista o ostracismo político em que caíram os que assim foram considerados por este grupo político, de Carla Zambelli a Santos Cruz. Logo, esses presidenciáveis sabem que precisam defender a anistia ao 8 de janeiro, criticar o Supremo e principalmente estar ao lado de Bolsonaro, no momento aí em que as chances dele encerrar o ano na prisão crescem. Nenhum deles irá muito longe se não rezar a cartilha bolsonarista. Ainda que apesar de todo bolsonarista ser de direita, nem todo mundo de direita é bolsonarista. Mas o público de Bolsonaro é fiel e determina a eleição. Vocês aí, né? Não todos, mas acho que vários, né? Você vê aí, né? No final do dia você é meio chato, você é meio cri-cri, né? Às vezes você fala, nossa, mas que eu não tenho poder nenhum. Gente, é o poder da maioria. É o poder das formiguinhas unidas. É o poder do engajamento, que vocês escolhem para quem vocês dão e quem vocês deixam de dar. Esses números, eles falam, eles comunicam, eles mantêm uma certa coesão. Aí você vê que tem uma turma, né, que faz questão de dia sim, dia também, não é fazer crítica construtiva, é fazer crítica sem nenhum fundamento, só para, não sei para quê, né, só para gerar algum tipo de desgaste. Aí depois se esconde atrás de uma história de, não, vamos unir a direita. Irmão, a direita já tá unida. Né? Se tivesse todo mundo aqui realmente concordando, seguir em um caminho, numa direção, mesmo com as confusões do dia a dia, que a gente vê sempre, e que às vezes viram até notícia na imprensa, né, das brigas internas, ainda assim a mensagem que se passa, né, para a classe política é essa, ó, a direita tá aí, viu? O pessoal ali tá bem fechadinho entre si, né? O pessoal tá bem fechadinho entre si. Imagine se o pessoal realmente tivesse, né, fechado, compromissado com uma coisa um pouco maior, né?
No final do dia de ontem, segundo a Mariana Holanda, líderes na Câmara não veem clima para anistia, mesmo com pressão sobre Mota em ato de Bolsonaro. Inclusive, saiu mais de uma nota sobre isso. Saiu uma análise no Gadelha e saiu uma matéria do Thomas Trauman falando sobre possíveis estratégias ou erros de estratégia que a direita estaria cometendo. Mas enfim, já falo sobre elas até. Líderes da Câmara disseram reservadamente ainda não vê clima para avanço do projeto de anistia que propõe, o pessoal do 8 de janeiro. Mesmo diante da pressão feita neste domingo sobre Hugo Mota. Lideranças da esquerda avaliam que a estratégia pode ser um tiro no pé e isolar ainda mais o PL no parlamento. O que é que a imprensa estava pontuando, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não. A nota da Veja do Thomas Trauman, que foi ex-assessor do Palocci, ex-porta-voz da Dilma, ela é até mais curiosa do que a do Gadelha. A do Gadelha fala o seguinte, que ele faz um comparativo com essa situação com o PL do Meu Corpo, Minhas Regras. Falando que muitas vezes você colocar o dedo na cara e meio que na ameaça, na pressão, você afugenta mais do que traz para perto. Falando o seguinte, cara, você tem que ter meio que um policial bom, policial mau. O Silas Malafaia trouxe para si as críticas, para meio que até poupar a classe política, não indispor com o Mota, sim. Mas a classe política também fazendo algumas movimentações. O Gadelha fala, o Sóstenes, ele poderia, assim, até o momento ele não tem as assinaturas para pautar o requerimento de urgência, nem no atacado, que seria a assinatura dos líderes, nem no varejo. O Sóstenes até já atualizou ontem os deputados que já assinaram. Então não tem nem no atacado nem no varejo. Então, se não tem assinaturas, para quem vai tentar entrar com um pacote de obstrução agora? Obstruir para quê? Você não pode nem pautar, porque não tem o número para botar o requerimento de urgência. Aí eles vão nessa questão e falam também, que às vezes seria mais vantajoso tentar fazer uma pressão meio que positiva. Falar, Hugo Mota, seja o herói que o Brasil precisa neste momento de muita, sabe, muito caos, muita instabilidade política. Mas, ao mesmo tempo, você conseguir engajar a massa, as pessoas nesse discurso, bonzinho, você, pelo amor de Deus, escute as nossas preces. É difícil engajar as pessoas assim. O ser humano não funciona dessa forma. E o Thomas Trauman, ele leva para outra linha falando que, no presente momento, a figura do Nicolas traz mais resultados e frutos para a direita do que a do Malafaia. Porque o que ele fala é o seguinte, o discurso do Malafaia dura, etc, tudo mais, tá aí, colocou, vamos botar que teve 1 milhão de pessoas na rua, tá? Botou 1 milhão de pessoas na rua, etc, tudo mais. Nicolas fez um vídeo aí sobre anistia, que acho que nas primeiras 24 horas bateu 20 milhões de visualizações. Acho que já passou de 50 milhões de visualizações no Instagram. E o Thomas Trauman fala que a possibilidade desse vídeo do Nicolas furar a bolha e falar com mais pessoas e trazer mais pessoas para perto, acaba sendo maior do que o posicionamento do Malafaia. Eu acho que é nem tudo nem tão pouco, eu acho que ambos se completam. O Malafaia fica aí meio que mal na fita, mas também na política, não tem nenhum problema, Dá uma poupada aí na classe política e a classe política tenta costurar por algum lado. Enfim, independente disso, por mais que a imprensa também coloque, da falta de habilidade da direita em avançar com as pautas, tem coisas no Brasil que, se o país realmente quisesse resolver as coisas, acho que as pessoas não deveriam ficar se preocupando com estética, sabe? É tipo, sei lá, criança pequena, Criança pequena errou, tu vai esperar algum posicionamento, extremamente nobre, maduro de uma criança de 3, 4, 5 anos. Não, tu espera que ela vai fazer alguma doidice. Sabe, se tu for esperar, tu for esperar a pessoa, ter consciência que fez algo errado, às vezes tu vai deixar de falar com as pessoas pro resto das vidas. E aí, eu acho que isso é curioso, a mesma imprensa que trata o Centrão como um problema, quando o Centrão não quer avançar com a agenda do Lula, aí o Centrão não presta. Aí a Daniela Lima sobe num tamanco, a Natuza Neri se joga no chão, a Mira Leitão fica dando cambalhota, gritando, chorando, aos prantos, parecendo até uma atriz, porque não tem uma condição uma coisa dessa. Aí o Centrão não presta. Mas quando é a direita cobrando alguma coisa do Centrão, não, aí o Centrão é democrático. Aí a direita não sabe pedir direito. Pô, peraí também, Peraí também que as coisas também não assim, não tem nenhum inocente nessa história. Tanto que, você vê, o voto de confiança de líderes do Centrão a Lula ao se negarem a assinar a urgência da anistia.
Então, por mais que o pessoal vá lá, peça na boa vontade, não faça uma manifestação, né? Tensa, com o dedo na cara. A turma do Centrão, né, faz um aceno. Há um pedido carinhoso do Lula, que tem aí na mão cargos, reforma ministerial, emendas. Um dos motivos que levaram lideranças do Centrão a se negarem a assinar nesta semana o requerimento de urgência para o projeto da anistia do dia 8 foi a intenção de dar um voto de confiança ao Lula. De acordo com relatos feitos à coluna do Estadão, os deputados voltaram da viagem ao Japão e ao Vietnã com a impressão de que o petista está mais disposto a fazer política. O que é fazer política? Cargos e emendas. E ainda está no jogo para 2026. Segundo o Estadão, o próprio Hugo Mota, que acompanhou na Ásia, atuou para evitar as assinaturas. Na avaliação de líderes ouvidos pela coluna, o avanço da proposta dos bolsonaristas travaria a agenda do governista, principalmente a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que é a prioridade absoluta para o Lula, para o Planalto, né, tentar recuperar sua popularidade. Isso porque ficaria mais difícil negociar o imposto de renda com as atenções concentradas na anistia, inclusive por parte do governo para tentar barrar a medida. Com os partidos de centro-direita divididos sobre o apoio à anistia, aos condenados, né, enfim, a assinatura de líderes para levar o texto diretamente ao plenário carimbaria a digital do Centrão no projeto, encorajaria mais deputados a endossar o perdão e deixaria Hugo Mota sem alternativa a não ser pautar o pedido. Por isso, as lideranças das siglas resolveram colocar um freio na pressão do PL, que ameaçou obstruir votações no plenário, mas acabou cedendo em pautas como o PL da reciprocidade. Não conseguindo no atacado, que é a assinatura das lideranças, para ter os 257, Hugo Mota está indo no varejo. Assinatura homem a homem. Ontem fez uma postagem, 7h39 da noite, falando que já tem 182 deputados que assinaram. Ou seja, faltam exatamente 75 assinaturas para pautarmos a anistia no plenário. E eu acho que se conseguir 257 assinaturas, é ter um indicativo que não só tem os números para a urgência, porque, olha só, uma coisa é o Sóstenes chegar com a lista das lideranças. O líder do partido assinou. Temos, se você juntar os partidos que assinaram, 257 deputados. Tá. Mas o cara ali colocou, quem garante que o partido como um todo apoia? Vamos supor que o Baleia Rossi assine. Você sabe que o MDB no Nordeste é Lula. Então não dá para contar com todos os votos do MDB. PP idem, republicano, o Centrão idem. O Centrão no Nordeste normalmente é Lula. Mas para os outros normalmente é mais à direita. Agora, quando você tem uma lista assinada pelos deputados, a pressão é até maior, porque fala, irmão, não é que eu tô com a lista que vai para plenário, pode passar ou não. A gente tá aqui com a lista que... Eu acho que o cara que colocou o nome aqui, ele tá disposto a votar sim. Então, assim, o projeto só não passa se não quiser, Hugo Mota. A maioria do parlamento, né, a maioria da Câmara, acha que esse projeto deveria ser aprovado. Vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar das próximas horas. Se o Sóstenes conseguir, né, 257 assinaturas, se ele conseguir mais do que esse, ele conseguir 270, 280, 308, 308 é um número forte, né, um número para passar uma PEC. Realmente aí ia ser notícia, né? Desejo aí toda a sorte ao Sóstenes, aos deputados e, enfim, ele vai estar comentando, né? Então, às vezes tem algum deputado do seu estado, lembra, chega com um jeitinho, fala, deputado, pô, assina lá, velho, a gente tá aqui, ajuda a gente nessa, tá vindo a eleição, né? Queremos com certeza votar em deputados que são favoráveis a essa coisa. Acompanha o trabalho do senhor, sabe? Já votei no senhor. Finge que votou nele. Vai lá, cobra com jeitinho. Você vê que o clima, por mais que a pesquisa fale que a maior parte dos brasileiros não é favorável à anistia ou não acompanha o tema, mas dia após dia, vão surgindo novas notícias como essa que mostram que o tema começa a sair da bolha bolsonarista. E começa a mostrar que precisa minimamente, nem que seja de um recuo tático, porque o clima tá piorando muito. Tu acha que o Chico Alencar do PSOL iria falar isso daqui se o tema já não tivesse gerando desgaste no país inteiro? Chico Alencar do PSOL diz: 14 anos de prisão, a mulher do batom é exagero. Pro Chico Alencar,
Ele não acha que tem que ter anistia. Tá ali, ó, sem anistia. Mas com justa dosimetria, né, calcula a pena, defendeu ele, né, em debate promovido pela coluna. É continuar com a pressão, é continuar falando com as pessoas, mostrando exemplos, uma boa, convertendo, um a um, homem a homem, do jeitinho que vocês fazem. Aí o Fide Cruz Credo, o amigo de vocês aí, o Guilherme Amado, é uma ofensa, né, falar que o Guilherme Amado é amigo de vocês. Fica até nervoso. O cara falasse que é meu amigo, eu ficava nervoso. Olha o que ele diz aqui sobre o projeto da anistia. Vai ter anistia? Olha, o governo acha que sim, que a oposição tem os votos necessários para aprovar a urgência da votação na Câmara e depois aprovar o tema. O timing disso é diferente, porque aí você tem que ver os parlamentares do Centrão que não necessariamente querem votar esse tema agora, enquanto não está claro quem é o favorito para a eleição do ano que vem, se o Lula ou algum candidato da direita. Mas, se for aprovado na Câmara, significa que o Bolsonaro vai ser anistiado? Não necessariamente. Se aprovado na Câmara, vai para o Senado, lá o governo tem uma maioria um pouco mais tranquila, e depois vai para a sanção do Lula, o Lula pode vetar, esse veto volta para o Congresso e aí um placar maior para o Congresso derrubar o veto do Lula. Se derrubar e o texto for virar lei, aí o STF pode ainda entender que ele é inconstitucional e que não pode entrar em vigor. O PGR, Paulo Gonet, já se manifestou publicamente dando a entender que ele vê a anistia como uma coisa inconstitucional. Então ele provocaria o STF para isso. Vamos acompanhar todos os passos disso, porque a anistia é um dos temas centrais da vida política do Brasil. Tem isso também, né? A galera às vezes acha que é só assim, não. Derrotou na Câmara, derrotou o Lula na... Não. Tem a Câmara, aí vai pro Senado, aí tem o veto do Lula, aí tem que derrubar o veto, e depois a batalha final. A batalha final você sabe com quem é. Ai, haja coração. Mas vamos lá. Acho que isso aqui tem um peso, né? Uma fala como essa. E não foi a única ao longo de ontem. Do mesmo partido de Hugo Mota, Tarcísio diz estar conversando com deputados sobre o PL da anistia. Tarcísio falou sobre sua atuação com aliados e correligionários na defesa do PL da anistia. Tenham conversado e as conversas são boas. Eu tenho certeza que a gente vai caminhar na direção de uma convergência também. Eu acho que a anistia, essa pauta vai ter cada vez mais adesões, declarou Tarcísio. Isso aí foi ontem, após o ato. Eu faço as opiniões da Tsuki e da Sarita as minhas. Ali o Caiado, né? Fez uma postagem ao lado de Bolsonaro. Eu nem vou ler o que o Caiado falou. Só vou ler o que a Tsuki disse, ó. Pelas Déboras e por todos os injustiçados que estão sentindo a mão pesada de uma pessoa sem alma, feche os olhos para o cinismo e o oportunismo de Caiados. A gente sabe que esse apoio, né, começa a chegar porque tem eleição, mas tudo bem. Para passar a anistia, obrigado aí. Obrigado pelo aceno, por trazer para a bolha de vocês. Aí a Sarita diz, né? Apareceu a Margarida. Não vou criticar porque a pau da anistia está acima disso. Temos presos políticos no cárcere em pleno 2025 no nosso país. Precisamos reparar essa injustiça. Pois é. E querendo ou não, o Moro ainda fala para uma parcela de pessoas que não apoia. Ou pelo menos ainda não entende a importância da anistia. Só botar um parênteses aqui, né? Pra você entender meio que o oportunismo. Mas de boa, entenda o oportunismo, de boa. Que a anistia avance. Caiado diz que não há divisão na direita e que pré-candidatos vão se unir. O único pré-candidato declarado da direita, né, o Caiado, diz que a unidade deste campo, demonstrado no ato da Vila Paulista, é irreversível, não tem divisão. Todo pré-candidato vai buscar o seu espaço, é normal, mas na reta final todo mundo sabe como construir a vitória. Nós somos da política. Bom, espero que isso aí realmente vá até o fim. Se, tipo, Bolsonaro não for candidato, escolher o Eduardo Bolsonaro, escolher quem quer que seja, cachorro caramelo, tu vai atrás, é o cachorro caramelo. Na mesma linha, né? Raultinho Júnior estreia
né, no campo da anistia. Bom vê-lo, muito bom mesmo, independente de qualquer oportunismo. O Ratinho Júnior foi o que fez uma fala, talvez, assim, a fala para a imprensa, né, dirigida à imprensa, a mais dura. Olha, esse evento que está acontecendo na Paulista é um evento que ele vem é um evento que é uma causa, né? Uma causa da população brasileira por entender que o que está acontecendo com aquelas pessoas que estão presas é uma prisão muito além daquilo que realmente, de qualquer crime que eles possam vir a ter cometido, e acima de tudo, buscar mostrar que existe hoje uma inversão de valores, onde a justiça muitas vezes acaba fazendo uma perseguição política, em vez de ter realmente uma posição jurídica injusta, que é o que nós cobramos para ter o Estado Democrático de Direito. Tá aí, né? Isso aí, Ratinho. Aí o Estadão dá destaque, né? Ratinho Júnior diz que judiciário faz perseguição política. A fala dura. E um cara também consegue falar com outras bolhas. Importante levar esse tema à frente. Aí a turma do Estadão fez uma longa matéria para analisar essa mudança de comportamento. Governadores de direita rasgam fantasia de democratas por voto bolsonarista em ato na Paulista. É do jogo, né? Mas beleza. Poucas horas após, centenas de apoiadores de Bolsonaro. Você vê, né? A galera força a barra. Na manchete, no subtítulo. Assim, ó, você vê, ó, rasgam a fantasia de democratas. Não pode ser democrata e apoia anistia. Ou você é democrata ou você apoia anistia. Aí o cara começa o texto falando, ó, poucas horas após centenas. Não tinha nem 1.000 pessoas. Gente, se tem mais de 1.000 pessoas, você não fala de centenas. Você fala de milhares. Você não fala de centenas. Isso aqui não é aleatório. Você vê que a matéria é puro ódio do início até o fim. Isso é o Estadão. Isso é o que o Estadão quer, né? São os seus contratados. Centenas de apoiadores. Aí depois a turma reclama e fica, ai, estão atacando a imprensa profissional que só está fazendo o seu trabalho. Tá bom. Enfim, governadores de... poucos anos depois, o 8 de janeiro, governadores de todo o Brasil se diziam chocados. Entre eles estavam Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, que usaram palavras duras para criticar aquelas ações. Neste domingo, de junho de 2026, todos esses pré-candidatos rasgaram a fantasia de defesa da democracia e pediram anistia. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que no 8 de janeiro nem todos os governadores se pronunciaram da mesma forma. O Ratinho Júnior, que foi quem a gente acabou de ver, que teve um dos posicionamentos mais duros, falando de perseguição jurídica. Quando você olha o que ele falou em 2023, né, no 8 de janeiro, realmente ele passou do ponto. Citado como opção do PSD, Ratinho Júnior estreou em um ato a favor da anistia, nunca tinha participado de nenhum. Deu declaração ao Estadão dizendo que há uma inversão de valores, onde a justiça muitas vezes faz uma perseguição política em vez de ter uma posição jurídica e justa. Disse que é o que se cobrava para ter o Estado Democrático de Direito e que havia uma causa da população brasileira pela anistia. Em 8 de janeiro de 23, Ratinho Júnior chamou as pessoas que estavam lá de terroristas. Realmente, Ratinho Júnior passou demais do ponto. Em nota à imprensa, ele afirmou à época: o Estado do Paraná repudia os atos de terror ocorridos neste domingo em Brasília. O Paraná se coloca à disposição do Ministério da Justiça para auxiliar no que for preciso e contribuir para a rápida retomada da ordem e da paz na capital federal. Realmente o Ratinho Júnior mudou muito, graças a Deus que ele mudou. O Caiado, também na mesma linha. Caiado, no dia 8, né, disse: o que aconteceu hoje em Brasília é a tentativa de barbárie se sobrepor às nossas instituições democráticas. Algo absolutamente inadmissível, inaceitável e condenável sob todos os aspectos. Não podem ser considerados patriotas aqueles que atentem contra o Estado democrático de direito e se voltam contra sua própria nação. Acho que era só uma manifestação que, né, desencambou no ato de vandalismo e depredação. Só isso. Não teve ataque ao Estado democrático de direito.
Já quando você olha o Tarcísio, aí você vê que a matéria tá dando a barrigada. Eu acho que o Tarcísio, ele foi bem de boa. Tá ali, ó. Tarcísio, ele discursou ontem, foi o único a discursar no palco dizendo: irmão, nossos brasileiros perderam sua liberdade por quê? O que fizeram? Será que está correto? E que as penas estão razoáveis? Tá errado. Ele falou uma coisa demais ontem? Não. E quando você olha o que o Tarcísio também falou no dia 8, eu não acho que o Tarcísio falou nada demais. Ele falou assim, ó: para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias. E a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em São Paulo. Pronto, de boa. Tem alguma coisa assim demais no comentário do Tarcísio? Ele tá falando que foi um atentado contra o Estado Democrático de Direito? Não. Ele entendeu que a manifestação se perdeu. Realmente se perdeu. Ninguém apoia depredação. Ninguém apoia. Mas a imprensa já coloca no balaio. E o Zema também, por mais que eu não goste dele, fazendo devida justiça. A matéria primeiro fala, né, que o Zema agora, ele é um dos maiores defensores da anistia. Não, não é. Não é. O Zema não é um dos maiores defensores da anistia. Aí disse que 8 de janeiro, Zema também os criticava, embora com menos entusiasmo. Pelo menos foi justo. E eu acho que a fala do Zema no 8 de janeiro também foi bem de boa. O Zema falou assim, ó, na época: em qualquer manifestação deve prevalecer o respeito. É inaceitável o vandalismo ocorrido em Brasília. O que foi que aconteceu? Um de vandalismo, uma depredação, um Estado Democrático de Direito, maluquice do Caiado do Rádio Júnior na época. A liberdade de expressão não pode se misturar com depredação de órgãos públicos. Aí, ouvir isso daqui da boca da Globo News tem um sabor diferente, né? Escute só Otávio Guedes. O principal recado político é que o candidato de 2026, a campanha da direita em 2026, passa por Bolsonaro. Você vê que todos os governadores, à exceção do Rio de Janeiro, que ficou por conta das chuvas, que é uma decisão até razoável, estão lá, inclusive o Caiado. O Caiado poderia ser considerado a direita independente do Bolsonaro, porque lançou a pré-candidatura dele sem as bênçãos de Bolsonaro. Mas o Caiado está lá, tá? Entre os governadores que aparecem nas pesquisas de intenção de voto, estão todos lá. O Ratinho, do Paraná, Zema, de Minas Gerais, Caiado de Goiás e o Tarcísio de São Paulo. Está todo mundo lá. Então vão pedir, o candidato da direita vai pedir bênção a Bolsonaro. Para mim, é esse o principal recado político dessa manifestação. Graças a vocês, graças ao povo brasileiro, né? Graças às tias do Zap, Bolsonaro segue aí como o principal nome da direita brasileira, de forma assim que até a Globo News tem que reconhecer. A manifestação também teve uma coisa muito curiosa, bonita mesmo, assim, chamou a atenção de todos os jornais. Na Globo teve matéria da Bela Megali, do Lauro Jardim e uma matéria, não sei se foi do cara que trabalha com a Malu Gaspar. Mas acho que não é, que é essa daqui, que é do Thiago Prado. Michele Bolsonaro faz gesto a Carlos e filhos depois de anos de atrito. Mais do que uma direita unida, foi um dia de evidenciar a família remando junta. E aí o Globo até destaca no mês passado, na entrevista pro Alexandre Garcia, a Michele falou, né? Eles não se falavam. Não desejo mal nenhum para ele, mas é uma pessoa que eu não quero conviver. Eu não acho que de boa, eu não falaria isso também público também, né, para Alexandre Garcia. Eu acho que a Michelle meio que mandou mal nessa daí. Mas enfim, você vê que chamou a atenção. A Elisa tá ali, ó. Pô, o propósito, o respeito, o afeto e até mesmo as perseguições unem as pessoas. Tudo pelo Brasil. Graças a Deus, viu? Graças a Deus mesmo. Beleza? Caluxo até botou ali meu nome, emocionado. Bolsonaro e a causa da anistia formam um elo capaz, deve ser capaz, né, de sobrepor egos, mágoas, diferenças e a maldade de alguns. Isso comenta. E a negona do Bolsonaro diz: essa imagem pra mim valeu a manifestação inteira. Deus é maravilhoso. Deus é justiça e está no comando de tudo. No tempo certo, tudo acontece e a verdade aparece. Eu não desisto, espero a justiça. Parabéns a todos que discursaram, foram firmes, venceremos. Nesse momento, né, a família tá bem unida, bem junta. Eu fico feliz, né? Tenho um coração, posso. Todo meu direito também é ficar feliz. Mas é isso. Fato curioso. Mas vamos continuar.
Enquanto a direita lota as ruas, o Globo vai atrás de especialistas em busca de respostas. Por que a esquerda não enche as ruas como no passado? O pior é que o Globo fez uma matéria longa e não respondeu. Não respondeu. Ele colocou ali esses 3 itens. E esses 3 itens que tá ali, ele não discorreu assim de forma profunda para tentar explicar as motivações por que a esquerda não enche as ruas. Mas enfim, segundo os especialistas ouvidos pelo Globo, eles citam 3 marcos temporais determinantes para o fenômeno. Primeiro, a chegada ao poder com a primeira vitória de Lula em 2002. E eles dizem que estar no poder normalmente meio que desincentiva as pessoas a irem para a rua, porque eu tô no poder, para que eu preciso lutar? Não acho que isso justifica nada, mas tudo bem. Depois, os protestos de junho de 2003, por quê? Porque tá com medo de começar um protesto e a pauta sair de controle, a direita capturar. E o terceiro não faz nenhum sentido, que é a ascensão da extrema-direita internacionalmente no passado recente. Tá, e aí? Vai comer? Ah, eu não vou parar, eu tô com medo do Trump. Pelo amor de Deus, né? A resposta é óbvia. A esquerda não bota ninguém na rua porque a esquerda não defende ninguém. A pauta da esquerda defendeu o Lula e só. Só e somente só. Mais nada. Então, não dá, velho. Simplesmente não dá. A Veja publicou essa matéria ontem, eu achei muito bacana. Muito bacana mesmo para debater umas coisinhas, né? E até lá, qualquer coisa, botar um exemplo na roda. Falando o seguinte: PT recomenda à militância que aprenda a escutar e saia do sofazão. Após críticas de Lula, o partido lançou série com dicas para mobilizar afiliados e tentar recuperar apoio perdido em redutos petistas. Alvo de críticas recentes feitas por Lula, o PT lançou um curso voltado a melhorar a mobilização do partido em torno do apoio à gestão petista na presidência e em reaproximar a militância de seus redutos históricos. Se perdeu a base, perdeu o contato com a base, perdeu o contato com o povo. Batizada de Como Fazer Trabalho de Base, o curso é uma série composta por 6 vídeos em que a legenda orienta como filiados devem atuar para tentar recuperar o prestígio. Aí veja, o PT recomenda, por exemplo, que a militância se engaje na batalha de narrativas com a direita nas redes sociais. Precisa pedir para vocês fazerem isso? Eu escuto assim umas coisas, eu entendo, não julgo, entendo. Eu não tiro o meu eu, né, em uma sociedade como o normal. Eu sou o normal, não. O normal, eu sou da matemática, né? Então, normal você estuda da estatística. O normal é aquele número que mais se repete, né? O normal assim, é norma. Tá ali, cara. Sabe? Tá ligado a isso daí, tá ligado ao que é a maioria, em determinado momento. A gente deveria ter um normal que é o normal. O normal é ser assim. O normal é, sei lá, vou pegar um negócio aqui, sei lá. O normal, hoje em dia é tanta coisa polêmica, né? O normal é tentar manter um físico esbelto. Era pra ser, né? Mas se você falar isso daí, eu falar, quem é você pra falar que isso é normal? Aceite como eu sou. O mundo tá ficando meio estranho, né? Em torno de algumas pautas. Mas enfim. Eu tô falando isso porque eu vejo uma vez ou outra o pessoal falar o seguinte: eu não aguento mais rede social. Porque eu vejo uns comentários, eu fico louco pra responder, pra falar isso, pra falar aquilo outro. E quantas vezes, né? Não é um comentário de vocês. Às vezes acaba sendo lido por alguém que vocês nem sabem. E às vezes o comentário que você deixou acaba servindo não pra modificar a cabeça de quem você tá debatendo. Mas o cara bateu o print, botou no grupo de WhatsApp, tu nem sabe. Gente, quantos comentários eu já não trago aqui em vídeo? Deveria ser um pessoal debatendo na rede social e colocando na roda. Por exemplo, dá aqui um exemplo. Tem uma coisa que tá eu espero que eu não tenha fechado. Eu espero que eu não tenha fechado. Vocês vão entender o que eu tô tentando falar. Aqui, ó, tá aberto. Ó, um exemplo aqui, ó. Isso aqui eu tava vendo lá no Twitter. Essa postagem aqui já consome 1000 pessoas. Nesse momento aqui agora, todos vocês vão ver. O Brau colocou aqui um print do Gruk por conta de um debate que ele teve com o cara, o Matheus.
O Matheus coloca, Grok, o ministro Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, deu ou não deu o voto de Minerva para manter as mensagens hackeadas na Lava Jato como prova para anular as condenações do Lula? Aí o Brown comenta, né? Gostou das respostas? Chola. Aí o Grok responde. Parece que você entendeu errado, Matheus. Nunes Marques voltou contra usar as mensagens hackeadas para anular as condenações do Lula, não a favor. Não foi voto de Minerva coisa nenhuma. Brau tá rindo porque você caiu na própria pergunta, Chola. A política brasileira é um circo mesmo, mas é bom checar os fatos antes de falar. Assim, às vezes pode parecer bobagem, mas a coisa vai crescendo, vai tomar uma proporção que você nem entende. Mas eu entendo as pessoas que não querem fazer isso na rede social. Porque minha mãe mesmo é assim, se fala uma coisa, ela passa o dia remoendo. Que ele fala, véi, relaxa, normal. É do jogo, pô. Sabe? Mas, e tem muita gente que diz, não quero comprar política. Tem uma site sobre mesmo, mas uma amiga minha, já mais velha que eu, né? Bem mais velha. Ela falando que pode consumir política. Porque o cortisol dela estava muito alto. Eu entendo, a pessoa não vive disso, etc. Mas, gente, é por conta disso, né? Essa coisinha, o dia a dia, é ali, um ou outro, essa batalha de narrativas constante. Que a gente chegou onde a gente chegou. Eu entendo, às vezes o cara tem que tirar uma férias mesmo, faz parte do jogo. Às vezes o cara tá tão que ele tira uma férias, passa uns 2, 3 meses distante, volta com a cabeça arejada, pau no gato de novo. O importante é continuar. É uma certa constância. Dá um tempo, volta, mas fica aí, não desaparece. Depois, criar grupo de WhatsApps, né? Utilizar memes para se comunicar. O meme tem o seu lugar. Com o povão, o meme circula bem. Óbvio, isso daqui é para as pessoas. Aqui não é uma recomendação para deputados. O PT tá falando com seus militantes. Às vezes é uma coisa que a direita se passa, né? Às vezes os deputados da direita querem ser militantes. Calma! Tu tem um mandato, cara. Trabalha como deputado. Deixa a militância para quem é militante. Enfim, aí pede também que ocupe as ruas e manifestações. Tem que pedir. Vocês estão na rua até agora, né? E passe a dialogar também com quem não vota no partido. Esse aqui é um ponto que ambos os lados precisam melhorar. A gente precisa olhar para o movimento da direita, sabe, com um olhar crítico, né? Sem ser gritaria, mas olhar com serenidade e falar, cara, o que a gente pode melhorar? E esse ponto, gente, a direita, ela teria muito a ganhar se ela tivesse um pouco mais, sabe, de calma, de paciência, de falar com a galera que não vota em Bolsonaro ainda. O lançamento do curso acontece na esteira de pouca adesão dos petistas aos protestos organizados pela legenda para se posicionar contra a proposta de anistia. Divulgados pela Perseu Abramo, do Cantalice, que tomou um atropelo do DK, a gente estava comentando ontem, entidade ligada ao PT, os vídeos contam com a apresentação de 2 atores que usam uma linguagem mais próxima do público jovem. Olha o público jovem, olha a importância dele. Em uma das gravações, aconselham que os petistas explorem pautas que estejam em sintonia com a opinião pública. Não é por nada não, né? Mas isso aqui é uma tecla que vão batendo, falando, olha gente, a gente não pode ficar monotemático. Eu não quero que fale menos de liberdade de expressão. Eu quero que mantenha o mesmo empenho e se trabalhe mais para colocar outros assuntos na roda. E aí eu ponto e falo, gente, olha como essa questão do Pix, em especial a do Pix, e agora o aumento do preço do café, do ovo, olha como isso realmente destruiu, sabe, aquela aura ao redor do Lula e realmente criou uma rachadura gigantesca no casco desse navio que já está afundando, no Titanic do Lula. É por aí às vezes. A gente não vai conseguir trazer as pessoas para o nosso lado só falando de liberdade de expressão. A gente conquista a pessoa falando de segurança pública, e uma vez que você conquista, você estende um pouquinho a mais. Traz uma informação extra e vai trazendo, daquele jeitinho. Aqui, vai trazendo. Já chega do teu lado. Só não dá para não fazer nada e depois na internet reclamar que não está tendo trabalho de base. Às vezes rola isso um pouco da direita, né? Tu me reclama, Bolsonaro, tu tá fazendo o quê, velho? Tu tá aí só no sofá aí, né? É o espadachim de teclado. É o samurai dos teclados. Cara, vai fazer uma coisa também, pô. Bem trajado para abertura de diálogo, né? Você vê. Vou traduzir. Tomem banho.
A fundação do PT tá falando, olha, tome banho, rapaz, antes de falar com as pessoas. Porque petista vendo não tomar banho, né? E outro episódio, os aprendedores afirmam que os petistas precisam aprender a escutar. Às vezes a direita não consegue. Eu fui no podcast esses dias, a pessoa falou, cara, eu não consegui, tem hora que eu não consegui escutar o cara. Eu falei, rapaz, tem que conseguir, gente. Tem que conseguir escutar. Às vezes, no escutar, abre-se espaço para você trazer os assuntos que você quer falar. Às vezes o cara lá, quando foi lá no Três Irmãos, por exemplo, eu achei ótimo, de coração, porque a cada pergunta que ele fazia, e realmente era pergunta de alguém que estava pronto para ouvir. Porque não ficou aquela coisa que a cada 4, 5 palavras que eu falava, ou a qualquer momento ele tentava interromper e pá, mas não, deixa eu terminar minha explicação, depois tu vem. Então o cara chegava lá e, por exemplo, ele trazia a narrativa do Abraham Weintraub que Bolsonaro os abandonou. Eu falei, mas peraí, pô, não foi assim. Então você tem a oportunidade de falar pra ele, você primeiro escuta, sabe? Ah, meu Deus, você assim, meu Deus do céu, velho, que narrativa maluca é essa? Aí Bolsonaro abandonou. Como é que abandonou se Bolsonaro deu cargo pra eles? Tipo que Bolsonaro abandonou o Daniel Silveira. Abandonou como se deu induto. Mas aprende a ouvir primeiro. Ouve, com calma. Aí depois você vai explicando, vai trazendo argumentos, construindo na calma. Depois você ganha o cara. E destaca a necessidade do partido em abrir diálogo com quem possui orientações ideológicas diferentes. E aqui também não é nada não, né? Quanto tempo eu falei, ó. Eu falei ano passado, falei do início desse ano e falei, ó, tenho certeza que irei me esforçar mais agora, em 2025, para tentar falar com bolhas diferentes. Eles sugerem que os militantes conversem com pessoas desconhecidas nas ruas e pedem atenção até para as roupas. Ou seja, tomar banho, né? Se você quer conversar com desconhecidos na rua, é importante você ir em um grupo, ser cordial, não ser invasivo. E não esqueça de ir bem arrumado, de bem trajado. Tome banho. Tá pedindo tomar banho. Falo ou não falo pra vocês que vocês são o elo mais importante? Vocês são a peça mais importante de toda essa engrenagem. Quantas vezes eu não já falei ao longo desses últimos anos que influenciador, jornalista não serve de nada. Serve assim, trazer informação, colocar na mesa, tentar dar mais argumentos. Porque o cara, se ele vive disso, ele tem que estar bem antenado aos assuntos. Mas o trabalho principal, a parte mais importante de todas são vocês, porque só vocês conseguem falar com quem não é convertido. Só vocês. Não é nem o que não é convertido. Só vocês não conseguem falar com quem não acompanha a política. Porque às vezes o cara acompanha a política, mas não é convertido, ele muda de ideia. Mas vocês falam com um cara que nem de política ele quer saber. Vocês são a parte mais importante de todas. Agora, até o PT falando isso. Ó, até o PT entende essa função. Só o povo, só vocês possuem. Voltando ali que tá ali vermelho, falando o seguinte, né? Desculpa, tá em verde. Destacar na cidade de abrir diálogo com quem possui orientações ideológicas diferentes. Certa vez eu estava conversando com a Artsuka, ela falou, às vezes eu acho que você tem mais paciência com quem pensa diferente do que quem tá do nosso lado. Eu falei pra ela, porque, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu não tenho nenhuma paciência com o princeso, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que não é deputado de primeiro mandato, que inclusive já tá no segundo mandato. Quando ele chega, vai pra frente da Câmara e fala que comissões não servem pra nada. Servem sim pra muita coisa. Tanto que, depois que o PL conquistou espaço nas comissões, 5 comissões, ele queria presidir a Credem. Serve pra alguma coisa, sim. Eu não tenho paciência com isso, porque pra mim isso é safadeza. Agora, quando eu vejo o cara falar que seja uma maluquice, eu tento partir do pressuposto que, às vezes, ele não tá sendo desonesto. Trazer um caso rápido. Nesse final de semana, sabe essas histórias, eu não lembro qual história específica desses dossiês históricos, eu pude falar alguma coisa disso aí, enfim, né? E aí, eu sempre tento falar de alguma história dessa, porque eu sei que são histórias que, querendo ou não, você não fala só pra quem é de direita, porque as pessoas gostam dessas curiosidades, fofocas, conspirações. Aí tem um cara que é um perfil conhecido, ele não é engajadão na questão política partidária, ele não é engajado nessa coisa, mas ele tem um engajamento bom. O tema que ele fala, inclusive, o tema que ele realmente se predispõe a falar bastante, fez com que muita gente da direita seguisse essa pessoa. Eu não vou falar que é o tema, porque senão até vai saber quem é. Mas não é um cara de direita. Não é um cara de direita. Aí ele viu alguma dessa história agora no final de semana, me mandou. Aí falou, cara, isso aqui é verdade? Eu falei, é. A gente começou a conversar, aí vem naquele papo de sempre. Mas por que tu apoia Bolsonaro, né? Eu falei, bicho, é uma história longa. Sabe? História longa.
Tem um tempo pra gente poder conversar. Aí ele me respondeu como? Me mandou o número do telefone dele. Vou falar no WhatsApp, manda lá uns áudios lá. Aí, pô, de boa, né? Eu comecei, gente. Aí eu trazia um ponto, trazia outro. E aí, eu via que o cara rebatia, mas sabe quando você tá naquela conversa que você vê que o cara tá ali rebatendo, mas ele para pra te escutar, e ele tá rebatendo em torno de coisas que você falou com ele, e quando você coloca alguns assuntos que ele fala, ainda que eu achei que a coisa tá meio errada, você me trouxe um ponto que eu não sabia. Aí eu comecei a falar com ele sobre casos diversos. Foi curioso que ele falou comigo da questão dos imóveis de Bolsonaro. Tinha acabado de sair a notícia que foi arquivado pela PGE. Eu falei, cara, olha isso aqui. Ele falou, pô, mas como assim? Eu falei, aqui expliquei, mandei pra ele até um tweet do Carlos Bolsonaro que explicar ele olho assim, né? Aí falando, pô, golpe, isso aqui. Eu falei, cara, você leu a denúncia da PGR de coração? Perguntando, ele falou, pô, não li. Eu falei, a denúncia, uma das coisas que a imprensa mesmo reclamou, é que não conseguiu demonstrar um vínculo entre a trama golpista e o 8 de janeiro. Então, assim, mantenha qualquer resistência que você tenha a Bolsonaro, mas a anistia, cara, é porque o 8 de janeiro as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo lá. Aí ele ficou assim, né? Falou, pô, não sabia disso, é coisa. Aí eu falei, mas o povo lá também é inocente. Aí eu falei, tu quer que eu te mostre um caso? Aí eu peguei no Atlas um caso que acho que tinha até relação meio que com o Jordi. Foi um cara louco. O cara pegou a foto de 2018, desculpa, de 2019, de quando o Bolsonaro venceu a eleição, do dia da posse, ele foi lá, ele tava com broche, lá da posse de Bolsonaro. Ele tirou, ele apagou o próprio broche e ele só colocou lá uma mensagem dando a entender que ele estava em Brasília. Aí ele foi preso, sem estar em Brasília. Eu falei, cara, esse cara foi preso. Ele falou, mas esse cara também é burro, né? Eu falei, pô, sendo burro ou não, é justo isso daqui? E aí o cara começou a ficar aberto. Aí você vê, já amoleceu o coração do cara. Já amoleceu o coração de um. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. A gente precisa de maioria de 1 em 1. Gente, cada pessoa é um voto. Cada pessoa é um voto. Vocês que conseguem virar 5 votos valem muito mais do que eu, se eu conseguir amolecer o coração de um. Essa é a matemática básica do dia a dia. Mas continuando. O curso também orienta os petistas a ignorar eventuais provocações feitas por adversários. Sugere que os apoiadores de Lula deixem de lado o costume de achar que são donos da verdade. Vai, né? Fala o que você pode mostrar. E se por acaso você achou que estava certo mostrando, não, pô, reconhece lá. Não insiste, às vezes fica chato, fica feio. Tem que estar pronto para ouvir o outro. Não dá para desqualificar quem pensa diferente de você, inclusive nas redes sociais. Não se esqueça que você está indo para abrir diálogo, sobretudo com quem pensa diferente de você. Das grandes bolhas, né, a grande bolha que é a lulista e a bolsonarista, a que conseguir realmente interiorizar isso daí, trazer para esse, por mais difícil que seja, tem uma galera que realmente não dá para conversar, uns petistas que tu não vai conseguir conversar com o cara. Mas tem uma galera que devagarinho você vai quebrando o gelo. Quem teorizar isso daqui vai ter uma grande vantagem. Eu acho impossível isso aqui avançar na esquerda. Na direita, com esse narteado do Zap, eu acho que dá, gente. Eu acho que dá. E até o momento, no Brasil, eu acho que ele é bem suscetível. Eu voltei agora no Fala Glauber. Muita gente falou, nossa, o Glauber tava tão de boa dessa vez. Tava. Acho que é o momento de Brasil, né? Tá todo mundo vendo que assim, vamos deixar a birra? Vamos deixar a birra contra Bolsonaro de lado? Já deu, né? Tá todo mundo sofrendo. Quem não tá no Brasil, garanto que tem família no Brasil. Nem que seja um primo, um tio, uma avó, alguém que você tem algum apreço, amigos que você deixou, que você gosta muito deles. Não. Todo mundo quer ver o Brasil dar certo, né? Vamos lá. O momento é bom, gente. É ruim, mas é bom. A ruindade do momento abre espaço para essa união, para esse diálogo. Não seja, por exemplo, isso daqui, ó. Um exemplo do que não ser na vida. Nando Moura. Uma pessoa sem alma e sem coração. Os caras por que você não sai do Brasil? O meu dinheiro saiu já, entendeu? As minhas oportunidades foram criadas fora daqui e o Brasil eu faço uso dele, nas coisas que me convêm, nas coisas que me dão lucro. Porque é possível ter um lucro absurdo, principalmente quando as coisas são difíceis, não é verdade?
Eu vendo lenço, cara, eu não choro. Vendo lenço, cara, eu não choro. E o lenço, quanto mais tem gente chorando, mais caro o lenço fica. Então eu sou o cara que vende. Sabe? Lucrar em cima da miséria, tanto faz como tanto fez. Uma posição assim de diferença. Não seja assim, sabe? Tanto faz. Brasil que se... Não seja essa pessoa, não, velho. Não se deixe, nunca se deixe tomar por esse pensamento. Eu sei que tem horas que às vezes dá vontade de torcer pra dar errado. Quando tu vê o que os petistas tá pronto. Fala, rapaz, tu merece sofrer, que é pra ver se vocês entendem, né? E acordam pra vida. Mas não se deixem levar por isso, não, gente. É ruim. É ruim, é ruim. Esse sentimento é ruim. Enfim, tem muito mais coisa pra gente comentar, mas já tá com 1h05 aqui. Depois de 2 dias seguidos aí, vídeos longos. Totalmente assim fora do vídeo de hoje. Hoje é o vídeo 1990. Quando eu tava falando no vídeo, eu falei, nossa, velho. E realmente não tem nada na minha visão, né? Mas eu fiquei assim, nossa. Não podia aparecer, né? Um tema aí histórico. Aquele negócio assim, porque não é só sugerir. É aquela notícia que é o fio da meada pro episódio 2000. Eu queria tanto que o episódio 2000 fosse um dossiê histórico, sabe? Que dê o bote aí nos próximos 10 dias, uma coisa assim na minha frente. Eu falo, olha aqui o fio. Porque não é forçado, nunca é forçado. Sempre surge uma coisa nas redes sociais. Estamos chegando no 2000. 2000. Depois a meta é 2.500. A gente só conta agora de 2000, de 500 em 500. É chão, viu? É chão. E vamos pro... Já tô olhando o 2.500, que o 2000 já é uma realidade, né? Enfim. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, passa no meu do canal, tem um botão de valeu, tem um Pay na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpam.com.br, onde estamos registrando todos os eventos, né? Óbvio, o maior registro já feito na história. E eu digo que estamos porque não é só eu, é minha mãe, é o Texugo, é o Rafael, a Gabriela, a Mari que faz a parte de edição, coisa. A edição de janeiro, aquela mais bonitinha, até agora não saiu, mas tá lá o Atlas disponível, aquele fundo branco meio básico. A Mari teve um problema no HD nesse mês, mas vai sair, cedo ou tarde. Mas o Atlas mesmo tá lá, firme e forte. No mais, vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!